uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Tem uma versão que fala que ele escolheu os melhores. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá. De lá trazer a arca de Deus, diante do qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos... Vamos lá, gente, vamos lá. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levavam a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois... Não, gente, tem que falar com força. Porque os bois... Isso. Então a ira do Senhor, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de o Geteu. Pode passar. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, Geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Avisaram ao rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem. Por quê? Por causa da arca de Deus. Então Davi foi com alegria, trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom. Pode passar, por favor. Quando os que levavam a arca... Opa, é aqui que eu quero chegar. Se nós pegarmos 1 Samuel no capítulo 6, nós vamos ver que a arca de Deus, Israel no Antigo Testamento, nós vimos que a presença de Deus, a Shekinah, representava a arca. Aonde a arca estava, representava que Deus estava ali. E a arca era o símbolo maior da presença, da manifestação daquilo que Deus é. Só que a arca não estava, a arca tinha sido levada pelos filisteus. E a palavra diz que a arca está sendo trazida de volta. E como que eles mandam a arca? Eles mandam a arca em carros de boi. Primeiro nós precisamos entender o que significa o boi. O que o boi significa na Bíblia? Diga comigo: força. Diga comigo: a sua força. Diga para ele assim: sabe o que isso representa? É algo pagão. Porque com Deus não se levava em carros de bois. Você ainda não entendeu e não tem problema nenhum. Diga comigo: boi representa meu esforço, o meu trabalho. Melhor, para ficar mais claro, diga: o meu serviço. E para algumas pessoas é o meu dinheiro. Agora a gente está começando a chegar, está ficando quente. E aí a palavra diz que eles mandam um carro de boi, e os sacerdotes lá, né, os sábios, eles falam: olha, ainda manda uma bolsa com alguns utensílios de ouro, porque nós precisamos liberar a oferta pela culpa do que nós causamos. Gente, se a pessoa lá de fora, ela entende o que é culpa, ela entende o que é erro, e sabe que a minha preocupação é que nós estamos aqui dentro, querendo fazer do nosso jeito, sem culpa e sem reverência. Mas vamos voltar aqui. Aqui, depois que alguém morre, Davi tem um entendimento do que ele estava fazendo. E eu não sei se você leu comigo ali, prestou atenção, mas ele escolheu os melhores guerreiros. Todo o povo estava reunido e ele estava adorando ao Senhor. Só diga assim para o seu irmão: não é do jeito que você quer. Não é do jeito que você quer. E esse é, diga para ele, esse é o seu problema.
Porque Deus não vai fazer do jeito que você quer, é do jeito dele. Pastor Leandro, eu quero pegar do jeito que as pessoas fazem lá fora, só colocar uma roupagem de crente, só que Deus não trabalha desse jeito. Não, Ele não trabalha desse jeito. Vamos ver como Ele trabalha? Quando os que levavam a arca, sabe o que significa? Vem cá, Marco, me ajuda aqui. Vem cá, seu João. Vem cá, porque esse altar aqui foi confeccionado no seu coração. Vai, pode deixar seu João na frente. Isso, pastor Leandro, chega mais. Joãozinho, larga o violão aí, chega mais. João, vem cá. Isso, três de cada lado, fazendo favor. Isso. Luciano, vem cá, que você estava também esse final de semana com a gente aí na função, né? A gente tem que dar honra a quem tem honra, né? E sabe o que a palavra nos ensina? Que eles tinham que carregar agora a arca no ombro. Não era mais em carros de boi. Então, em outras palavras, não era mais na minha força. Não tinha a ver mais com o meu dinheiro. Não tinha a ver mais com o meu serviço. Porque agora a palavra diz que eles tinham que colocar a arca nos ombros e dar, vamos juntos, 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou. Fica aí. E sabe o que se fazia com os bois? Diga comigo, a força. O dinheiro. O trabalho. O boi agora tinha que ser sacrificado. Depois que havia feito o sacrifício, eles continuavam mais 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para. Vamos pegar a força de novo. Vamos pegar o que eu penso que tem que ser a igreja, o que tem que ser a minha vida, a minha família, meu casamento, a minha empresa. E nós vamos matar. Porque é assim que se adora o Senhor. Calma que tem mais, porque está longe da cidade. Mais 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paramos e pegamos tudo aquilo que eu fiz até agora e eu coloco como sacrifício. Obrigado, gente. Não. Pastor, quando que eles iam chegar no destino final? É assim que se adora a Deus. Não precisa da glória. É assim que se serve ao Senhor. Não é do jeito que eu penso, não é do jeito que eu quero, não é das minhas maneiras, da minha cultura. É do jeito que Ele quer. E o jeito que Ele quer vai exigir esforço, vai exigir renúncia. E quem quer renunciar? 6 passos, não podia ser uns 20, uns 30. Eu não sei você, mas eu sinto temor nessa noite. Porque nós estamos brincando com a presença de Deus. E Ele não vai entrar na sua guerra porque Ele é santo. Enquanto eu não organizar aquilo que precisa ser organizado. E 1, 2, sabe o que fala isso? Fala sobre constâncias, escolhas diárias, renúncia, o sacrifício do eu. Eu sei que não é para todo mundo. Sair de noite, passar frio, vir pintar a igreja, ajudar os outros, fica aqui, chega tarde em casa. Eu sei que nem todo mundo quer fazer isso. Mas tem a ver com 1, 2, 3. Não precisa da glória a Deus. É isso que nós vamos fazer aqui todas as quintas. Nós vamos viver. Não tem a ver com perfeição, mas tem a ver com verdade. Coloca ali, por favor. Versículo 13. Não era mais a força que levava à presença, porque em algum momento essas forças fraquejaram, seu João. Em algum momento essa força, ela não aguentou o baque, porque a palavra diz que o carro de boi, ele ia tropeçar e usar. Coloca a mão, diga para o seu irmão, sabe o que representa usar? Diga, sabe o que representa usar? Usar significa
Pode falar, usar significa o seu e o meu jeito. E Deus não está no nosso jeito. Deus não está no seu jeito. E é por isso que Davi fica apavorado, porque como assim nós estamos adorando, dando tudo que nós temos, e Deus mata esse homem? Que eu falo, Davi, não é desse jeito. E sabe o que eu aprendo com isso, pastor Leandro? Se precisar algumas coisas morrer na nossa vida, Deus não tem problema nenhum. E nós ficamos desesperados. Diga para o seu irmão, sabe o que nós perdemos no meio do caminho? Pode falar, sabe o que nós perdemos no meio do caminho? A referência. Diga para ele, nós perdemos o temor. Eu preciso sentir o peso da responsabilidade. Eu preciso entender o que é carregar a presença. É muito mais pegar o microfone e cantar, tocar, abrir culto, ficar em porta. E o que me chama a atenção no versículo 14, coloca ele para mim, Bruno, fazendo um favor. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. Davi dançava com todas as suas. Davi dançava com todas as suas. E ele estava cingido de uma estola. Vamos. Ele estava cingido de uma estola. Mas ele era sacerdote. Quem ele era? Quem ele era? Mas ele estava com uma estola. E ele estava dançando com todas as suas. Diga para o seu irmão, Deus não quer o seu trabalho. Deus não quer o seu título. Deus não quer o teu dinheiro. Ele quer que você faça aquilo que Ele quer. Ele tirou a coroa da cabeça. Aquilo que ele entendia, aquilo que ele fazia, o dinheiro que ele fazia, que ele comprava as pessoas, ele coloca no chão e ele coloca uma estola de sacerdote e ele começa a dançar com todas as suas forças. Ele dá tudo o que ele tem para atrair a presença. Diga para o seu irmão, presença de Deus não se compra, não se convence, se atrai. E como que eu atraio? Porque o que nós cantamos aqui é: o que faz a diferença, seu João, é a presença dele. Se não tiver presença de Deus no seu casamento, coitado de você. Se não tiver presença de Deus no seu trabalho, coitado de você. Se não tiver presença de Deus no seu casamento, na sua vida, coitado de você. E sabe o que atrai a presença? Quando eu tiro, sabe o que significa isso? Governo. O que eu acho, o que eu entendo, as minhas ideias, e eu coloco no chão e coloco a estola sacerdotal. Sabe o que representa sacerdote? É aquele que sacrifica pelo outro. Em outras palavras, eu morro primeiro. Mas quem quer morrer, Rodrigo? Nós estamos cheios do eu não preciso disso. Eu não preciso passar por isso. E é por isso que está fazendo toda essa mudança na igreja. Porque não tem a ver com isso daqui, tem a ver com isso daqui. Amém. Amém. E sabe o que mais me entristece? Pessoas que vêm todas as quintas-feiras, escutam e parece que não escutam. Porque o coração está endurecido como uma pedra. Porque quem convence, gente, não é esse negrão aqui que grita. Quem convence não é quem faz louvor. Quem convence é o Espírito Santo. Mas ele só convence se a terra for boa. Esse é o problema. Nós precisamos ler a passagem do semeador, onde existem os tipos de terra. No coração endurecido ele não pode entrar. No coração onde a pedra a terra é a estrada à beira do caminho que é endurecida, ele não consegue, a semente não germina. Aonde tem espinho, as coisas do mundo roubam a presença dele, não germina. Então o que Deus ministrou no meu coração nesse começo de culto foi isso. Eu falo para a igreja que ela precisa entender o que é ser igreja. Não é você vir nas quintas-feiras, me desculpe, você está vindo aqui, gente. Isso aqui você é um frequentador de igreja. Ser igreja é se envolver. É ser verdadeiro. É sujar as mãos.
é estar com o coração. E eu volto a dizer, eu quero falar para que demônios escutem. Deus não quer o seu trabalho, o seu esforço, o seu dinheiro. Deus quer você. Amém. Amém. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, com os seus filhos, com o seu cônjuge. Porque senão tudo que nós fazemos aqui, gente, não vale de nada.